Você sofre com cólicas abdominais, vive com aquela dor insuportável e não consegue se livrar delas. Então fica por aqui que você vai entender quais são as causas dessas cólicas intestinais, como você vai tratar e como aliviar esse desconforto que te incomoda tanto. E se você não me conhece, meu nome é Karina Palatinic, sou especialista em saúde intestinal e probióticos e tô aqui para te ajudar a transformar a sua saúde intestinal de forma 100% natural. Eu sou fitoterapeuta e já ajudei mais de 6 mil alunos a transformarem a saúde intestinal de forma 100% natural com o meu protocolo do intestino feliz. Então fica até o final que eu vou te mostrar como as cólicas intestinais estão relacionadas com a sua saúde intestinal. Então vamos entender o que é essa cólica abdominal. A cólica abdominal é uma contração ou espasmos aí na sua musculatura intestinal. Ela pode afetar o abdômen inteiro ou a parte de baixo do abdômen com aquelas contrações muito dolorosas. Quais são as principais causas dessas cólicas? Número 1, gases. Aqueles gases que acumulam da fermentação lá no seu intestino pode sim pressionar e aumentar esses espasmos, causando aquelas dores. Outra causa importante, a constipação. Intestino preso, gente, que é a constipação, ele também causa essa cólica abdominal, porque o intestino tem que fazer mais força para expulsar aquelas fezes que muitas vezes estão endurecidas e aí pode dar sim cólica, porque aí os espasmos no intestino são mais fortes e aquela dor pode se espalhar para todo o seu abdômen. Outra causa importante das cólicas abdominais são a diarreia e as infecções intestinais causadas por vírus ou bactérias. Então, esse aumento na motilidade no trânsito intestinal quando você está com diarreia, com vírus e bactérias, para eliminar esses vírus e essas bactérias, a diarreia acontece justamente para eliminar esses vírus e bactérias, aumenta a motilidade, então assim, o seu intestino acaba acelerando a movimentação para eliminar todas essas fezes, esses vírus, essas bactérias, e esse excesso de movimentação causa muitas cólicas abdominais. Escreve aqui embaixo quem já teve diarreia, quem já teve uma infecção intestinal, uma gastroenterite e ficou cheio de cólica, cheio, você vai no banheiro ou mesmo antes de ir no banheiro fica com aquela dor horrorosa no abdômen. Escreve aqui embaixo se você já teve algum desses sintomas, porque é horroroso. Outra causa importante das cólicas abdominais é a síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável nada mais é do que um desequilíbrio da microbiota intestinal. E esse desequilíbrio da microbiota intestinal a gente chama de desbiose intestinal. Cresce mais fungo, mais bactéria e diminui a população de probióticos. E essa desbiose intestinal é a causa raiz da síndrome do intestino irritável. Então tem gente que até fala: o médico falou que eu não tenho desbiose intestinal, que eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, gente, é importante saber que a síndrome do intestino irritável só acontece quando você tem uma desbiose intestinal. Entendeu? Então, olha só como é importante você entender o que está acontecendo lá no seu intestino para você identificar a causa raiz da sua cólica intestinal. Outra causa importante: intolerâncias alimentares. Gente, intolerâncias alimentares dão cólica. Por quê? Porque se você é intolerante a glúten, a lactose ou a qualquer outro alimento, quando esse alimento chega lá no intestino, você não consegue digerir. E isso causa gases, inchaços, atrapalha o trânsito intestinal, às vezes dá diarreia ou até constipação. Então, isso também pode dar cólicas abdominais. Então, intolerâncias alimentares é uma das causas das cólicas abdominais. Então, fique atento aos alimentos que você come e perceba se eles te dão dores abdominais. E isso significa que você pode ter alguma intolerância a esses alimentos. Outras causas importantes de cólicas abdominais são doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, colite, doença de Crohn. Essas cólicas abdominais normalmente são causadas pela inflamação lá no seu intestino, são doenças inflamatórias intestinais e, além de causar as cólicas abdominais,
também são acompanhadas de alteração no trânsito intestinal, às vezes diarreia e até sangramento. Então, nesses casos, você precisa procurar uma ajuda mais assertiva. Além desse motivo, você também pode estar com SIFO, supercrescimento fúngico lá no intestino. A cândida, às vezes dá candidíase, às vezes dá outras doenças de pele causadas pela cândida, mas esse crescimento excessivo de fungos lá no seu intestino também dá gases, inchaços e, consequentemente, cólicas abdominais. Então, se você tem candidíase de repetição, tem fungo na unha, tem micose, descamação do couro cabeludo no ouvido, tudo isso pode ser a causa da cólica abdominal e, além disso, causado por um desequilíbrio, uma desbiose no seu intestino. Deu para você entender? Dicas importantes para aliviar cólicas abdominais. Número 1, reduzir o estresse. Gente, estresse a gente já sabe que afeta o intestino, aumenta o cortisol e piora a microbiota intestinal. Então, reduzindo o estresse, você já dá uma aliviada na musculatura abdominal e do intestino. Número 2, fazer uma dieta leve, anti-inflamatória, evitando os alimentos altamente fermentativos, que são os alimentos altos em FODMAP, carboidratos refinados, açúcares, lácteos, glúten. Dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu explico quais são os alimentos altos em FODMAP. Além disso, você deve se hidratar bastante, porque quanto mais água você toma, você ajuda no trânsito intestinal, hidrata as fezes, elimina toxinas, então é importante hidratar bastante. Além disso, fazer massagens específicas para alívios de gases e dores abdominais. Eu fiz um vídeo completo falando como fazer as massagens certas, usando os óleos essenciais certos para aliviar gases. Depois você olha lá, isso também vai aliviar as cólicas abdominais quando você alivia toda essa tensão muscular, alivia os gases, tudo isso vai melhorar, essas cólicas vão todas embora. E não só isso, tratar do seu intestino, porque isso só está acontecendo porque seu intestino está em desequilíbrio, está em desbiose intestinal. Então, tudo isso é causado por um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Então, você precisa tratar o seu intestino, eliminando as bactérias ruins, os fungos, os parasitas. Vou deixar aqui uma dica super incrível do Orégano Power, que é um suplemento maravilhoso que elimina fungos, bactérias do mal, parasitas. Isso aqui transforma a sua saúde intestinal. Essa dica é importante. Além disso, dá uma olhada no meu curso completo, onde eu explico como transformar a sua saúde intestinal de forma 100% natural, sem uso de remédio. Então, não use remédio para aliviar essas cólicas abdominais. Faça o que eu estou te falando, que são métodos naturais, e transforme a sua saúde intestinal para evitar que você tome remédios. Gostou dessa dica? Já salve esse vídeo, compartilha com quem precisa saber. E eu te vejo no próximo vídeo, porque aqui tem vídeo todo dia de saúde para você. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.